Em um salto monumental na inteligência artificial generativa, a gigante americana de gráficos Adobe revelou sua inovadora ferramenta de IA chamada Projeto Gingerbread, que combina modelagem 3D e prompts de texto para fornecer uma precisão sem precedentes na geração de mídia por IA, usando 5 recursos incríveis. Mas primeiro, como o Gingerbread se destaca dos outros modelos do Google e da Microsoft, crucialmente, o Midjourney só oferece controle limitado aos seus clientes. E embora projetos de pesquisa como o DragGame tenham indicado a viabilidade de uma geração precisa de imagens por IA, e ferramentas como o Make a Scene do Meta e o projeto GlideGame ofereçam mais controle, nenhum deles conseguiu transcender as limitações de um laboratório de pesquisa e entrar no mercado. Basicamente, o grande problema com os outros métodos generativos é que a IA tende a colocar as coisas bem no meio de uma imagem. Mas e se o usuário quiser compor as coisas ao redor? Essa pergunta capta a essência do motivo da Adobe, uma ferramenta de IA que se liberta da previsibilidade e capacita os designers com o máximo de controle, e seus recursos-chave são os seguintes. Número 1. Presets de cena 3D criados pelo usuário. No cerne do revolucionário conjunto de IA do projeto Gingerbread está a capacidade de usar presets de cena 3D criados pelo usuário para a geração de imagem. Ao contrário do procedimento padrão de IA de composição aleatória, o Gingerbread sobrepõe a imagem gerada sobre esses presets, proporcionando um nível dinâmico de controle para os designers. É como ter um artista habilidoso à sua disposição, pronto para criar com base em suas instruções. Este recurso não é apenas uma atualização, é uma mudança revolucionária na criação de imagens assistidas por IA. Número 2. Prompts de texto interativo. O poder por trás dessa ferramenta inovadora reside em seus prompts de textos interativos, capazes de interpretar comandos e moldar modelos 3D com base nas instruções do usuário. Por exemplo, usando um prompt de texto simples como copo de whisky em mesa de madeira, a IA moldaria a cena de acordo, colocando o copo de whisky onde você teria imaginado. Esta integração vai longe em mostrar a dedicação da Adobe em tornar as ferramentas de IA mais intuitivas e amigáveis aos designers. Número 3. Suporte a objetos 3D personalizados. Expandindo suas capacidades de personalização, o Gingerbread oferece suporte para objetos 3D enviados pelo usuário. Isso significa que você pode usar esses objetos personalizados como parte da sua cena, tornando a geração de imagem por IA menos aleatória e mais personalizada. O suporte a objetos 3D personalizados é um testemunho de compromisso da Adobe em facilitar a eficiência e a facilidade no fluxo de trabalho do designer. Número 4. Empoderamento para criadores. A Adobe continua a empoderar os criadores ao preparar o cenário para uma geração mais precisa de imagens por IA. Ela aproveita ideias de projetos de pesquisa como o DragGame e ferramentas como o Make a Scene da Meta, mostrando que a precisão na geração de imagens por IA não é apenas um conceito distante, mas uma realidade. Quando integrada a ferramentas populares como o Photoshop, ela sinaliza o início de uma nova era do design digital, levando a IA da Adobe do laboratório para as mãos dos designers em todo o mundo. Número 5. Integração ao Creative Suite da Adobe. O último recurso é o plano da Adobe de incorporar o projeto Gingerbread em seu pacote criativo. Este pacote, incluindo aplicativos como o Photoshop, o Premiere Pro, o Illustrator, oferece uma tonelada de maneiras de ir além de simples prompts de texto para imagem. Esta integração deve melhorar a experiência do usuário, trazendo um nível de personalização que atende às preferências únicas de cada usuário. Importante, a Adobe deve fazer mais anúncios sobre o Gingerbread no Adobe Max 2023. E embora a empresa normalmente reserve revelações importantes para o seu show interno, o rápido avanço da indústria da IA não deixa espaço para atrasos. Essa urgência provavelmente levou a Adobe a oferecer uma prévia do Gingerbread, preparando um cenário para um ano revolucionário na geração de imagens por IA. Mas e sobre a geração de vídeos hiperrealistas a partir de texto? Incrivelmente, em uma jogada revolucionária para a criação de dados sintéticos, pesquisadores da Universidade de Princeton recentemente lançaram um gerador procedural inovador de cenas 3D fotorrealistas chamado InfiniGen, que visa abordar as limitações dos conjuntos de dados sintéticos existentes, principalmente a diversidade restrita e falha em capturar a complexidade dos objetos do mundo real.
real. Então, o que isso significa para o futuro dos dados sintéticos e o que torna o InfiniGen tão especial? O InfiniGen se destaca como um sistema totalmente procedural, capaz de criar uma variedade infinita de formas, texturas, materiais e composições de cena do zero. Seu ponto forte é sua produção de altos níveis de fotorrealismo ao gerar detalhes geométricos e texturais proceduralmente nos níveis macro e micro. Ele ultrapassa o limite ao basear todos os seus dados geométricos em referências do mundo real, aumentando assim a autenticidade das cenas sintéticas geradas. Mas como exatamente esse sistema inovador realiza essa façanha? As capacidades extraordinárias do InfiniGen não são um milagre isolado. Em seu núcleo está o poder do Blender, um sistema gráfico reconhecido. A arquitetura do sistema é construída sobre o Blender, um renomado sistema gráfico conhecido por sua promessa na geração procedural. A equipe de Princeton projetou e implementou uma biblioteca de regras procedurais, expandindo assim a cobertura de objetos e cenas naturais, aproveitando os primitivos úteis disponíveis no Blender. Essas regras desbloquearam um mundo de gráficos naturalistas, mas a equipe não parou por aí. Quais foram os recursos adicionais que eles adicionaram para facilitar esse processo? Além da sua arquitetura baseada em Blender, o InfiniGen brilha em sua abordagem inovadora para a criação de regras procedurais. E como exatamente o sistema simplifica o processo de elaboração dessas regras complexas? Em um esforço impressionante para simplificar a criação de regras procedurais, a equipe desenvolveu utilitários que transformam gráficos de nós do Blender em código Python. Além disso, foram criados utilitários para renderizar imagens sintéticas com rótulos verdadeiros, fornecendo informações essenciais como profundidade, limites de oclusão, caixas delimitadoras, fluxo óptico normais da superfície, categorias de objetos e segmentação de instâncias. Por meio dos seus recursos e mecanismos avançados, o InfiniGen está estabelecendo um novo padrão para dados sintéticos. Mas como esses dados se comparam aos conjuntos e geradores de dados sintéticos existentes? Para avaliar a qualidade dos dados sintéticos, a equipe comparou a saída do InfiniGen com os conjuntos e geradores de dados sintéticos existentes. Os resultados foram surpreendentes, demonstrando a capacidade incomparável do InfiniGen de produzir ativos e cenas originais e fotorrealistas, sem depender de fontes externas. Isso oferece um potencial imenso para gerar conjuntos de dados de treinamento expansivos e diversos, que reflitam com mais precisão o mundo real. À medida que o InfiniGen continua a evoluir, seu futuro parece brilhante com esforços colaborativos e iniciativas de código aberto. Mas o que isso significa para a comunidade de pesquisa mais ampla e o futuro da geração procedural? Os pesquisadores pretendem que o InfiniGen seja um projeto de código aberto conduzido pela comunidade. Eles imaginam a expansão de sua cobertura para incluir todos os elementos do mundo real, garantindo seu desenvolvimento e crescimento contínuos. O compromisso de oferecer o InfiniGen como um recurso gratuito mostra a dedicação da equipe de pesquisa em fomentar a colaboração e inspirar novos avanços na geração procedural. E o advento dessa tecnologia tem implicações ainda mais amplas para a indústria de tecnologia em geral. A introdução do InfiniGen significa mais do que apenas um avanço na geração de dados sintéticos. A introdução do InfiniGen inaugura um avanço importante na geração de dados sintéticos para tarefas de visão computacional. Sua abordagem procedural, combinada com suas capacidades de criação de cenas fotorrealistas, preenche a lacuna existente entre os conjuntos de dados sintéticos e a complexidade dos objetos do mundo real. Essa ferramenta valiosa para treinar modelos em várias aplicações de visão computacional abre caminho para um futuro onde a IA interpreta e interage com mais acurácia com o mundo ao nosso redor. Fique ligado enquanto continuamos a acompanhar o impacto transformador do InfiniGen no mundo da IA e outras coisas. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e tchau!